Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que estão se preparando para uma prova de concurso ou vestibular, mais um exemplo de uma questão que, quando cai em prova, não demanda muito tempo para se sacar o gabarito. Aliás, nós podemos sacar o gabarito já depois da primeira leitura. E sacando o gabarito o quanto antes, vocês vão ter uma grande vantagem, já que vai sobrar mais tempo para se resolver o resto da prova, que inclui a redação. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução, de modo que é possível se sacar o gabarito já depois da primeira leitura. Pelo menos quem dominar o assunto de sintaxe, que é a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. No caso, essa questão aborda o tópico de regência verbal. Entendam o seguinte, a regência é a parte da sintaxe que estuda a relação entre um termo principal, chamado de termo regente, e seu complemento. Quando o termo regente é um verbo, o estudo fica por conta da regência verbal, que é abordada nessa questão que nós estamos comentando nessa aula. E quando o termo regente é um nome, o estudo fica por conta da regência nominal. No caso, tanto a regência verbal quanto a regência nominal já foram abordadas em outras videoaulas que estão na playlist que vocês podem acessar clicando no card, que está disponibilizado agora. E a questão que nós vamos comentar é de fácil resolução para quem domina o assunto de sintaxe. Ainda vamos acrescentar uma coisa. Na nossa videoaula sobre regência verbal, abordamos principalmente alguns verbos que podem ter mais de uma regência. No caso dessa questão que nós vamos comentar hoje, apenas um dos verbos tem mais de uma regência. E o melhor, por esse e por outros motivos, podemos sacar o gabarito da questão o quanto antes, de modo que vai sobrar tempo para se resolver o resto da prova. Bem, eu mencionei aquela aula sobre regência verbal. É claro que a nossa língua tem tantos verbos que uma única videoaula não seria suficiente para abordar todos eles. Quanto aos verbos que são abordados pela questão que nós estamos comentando, um deles, como nós falamos, possui mais do que uma regência e não foi abordado na nossa videoaula sobre regência verbal. De modo que nós vamos aproveitar essa questão que nós estamos comentando para abordar esse verbo. Vamos entender. Segue um quadro. UNEMAT, Técnico em Segurança do Trabalho, 2024. A regência do verbo destacado exige a presença de uma preposição devido às convenções da norma padrão da língua portuguesa em A. As redes sociais que os jovens mais gostam são as que apresentam fotografias e vídeos, além de troca de mensagens instantâneas. B. O público que os influenciadores atingem é composto majoritariamente por mulheres e jovens, devido ao seu carisma e à sua modernidade. C. As opiniões que as redes sociais disseminam podem prejudicar pessoas públicas, devido à divulgação de notícias falsas e crendices infundadas. D. Pesquisadores avaliam que as postagens que utilizam saberes tradicionais, chás de erva doce, gengibre, mel, alho e cebola, induziram pessoas a comportamentos de risco na pandemia da Covid-19. Estudiosos propõem que as consequências da dependência digital,
que mais afetam os jovens sejam abordadas de forma transdisciplinar, envolvendo profissionais de comunicação e de saúde. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: em qual dessas frases a regência do verbo destacado exige a presença de uma preposição? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, inevitavelmente o candidato vai ler as alternativas na ordem em que forem apresentadas na questão. Ou seja, por acaso, a primeira alternativa que ele vai ler é justamente o gabarito da questão. Isso já é fácil de se sacar depois da primeira leitura. O verbo destacado é gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou gosta de alguém. Trata-se então de um verbo que exige a preposição de, um verbo transitivo indireto. Então nós já temos quase que 100% de certeza do gabarito. Mas muitas vezes é bom se conferir se as outras alternativas podem estar corretas. Na alternativa B, por exemplo, o verbo destacado é atingir, que significa mais ou menos alcançar um objetivo. No caso da frase, alcança o público. Quem atinge, atinge alguma coisa, ou seja, esse verbo não exige preposição. Então a alternativa B é incorreta. Agora vejam a alternativa C. O verbo destacado é disseminar, que significa fazer com que algo se coloque em várias direções. Quem dissemina, dissemina alguma coisa, ou seja, esse verbo não exige preposição, então é um verbo transitivo direto. Ou seja, essa alternativa C está incorreta. Na alternativa D, o verbo destacado é utilizar. E é exatamente a regência desse verbo que nós vamos abordar nessa videoaula. A primeira possibilidade é quando esse verbo tem o sentido de tornar algo útil, ou no sentido de aproveitar, mais ou menos, ou outro sentido dos semelhantes, quando aí ele será transitivo direto. Outra possibilidade é o sentido de servir-se ou tirar proveito, quando aí ele exigirá a preposição de, sendo assim transitivo indireto, sendo que nesse caso também vai exigir um pronome oblíquo. Pensando no sentido da frase, vamos reconhecer que esse verbo pode ter qualquer um desses dois sentidos que nós estamos mostrando. Só que o fato é que se trata de um verbo que ou exige duas coisas ou não aceita nenhuma delas. Ou o verbo utilizar vem com pronome oblíquo e preposição, ou não vem com nenhuma coisa nem a outra. Então, nessa alternativa D, como esse verbo não veio com pronome oblíquo, também não pode vir com preposição. Precisaria se viesse com pronome oblíquo, como está agora. Mas não foi assim que veio na alternativa D, que está, portanto, incorreta. Por fim, a alternativa E, o verbo afetar, que significa fazer com que se sinta abalado, é transitivo direto. Quem afeta, afeta alguma coisa, ou afeta alguém. Trata-se, então, de mais um verbo que não exige preposição. Assim sendo, essa alternativa E está incorreta. Então, a alternativa A é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Sendo que até agora nós estamos supondo que você esteja na fase de pré-leitura da prova. E tudo isso que nós comentamos já pode ser percebido nessa primeira fase. Então, já nessa fase,
nós temos quase certeza do gabarito. Sugerimos então que marque uma pequena seta ao lado da alternativa que julgue ser o gabarito. E aí mais tarde, quando chegar o momento de se resolver mesmo essa questão, não vai restar a dúvida. Bem, trata-se de uma questão que, como nós dissemos, é de fácil resolução, pelo menos para quem dominar o assunto de regência verbal. A grande vantagem, nós repetimos, é que vai sobrar mais tempo para resolver o resto da prova e se incluir a redação, melhor ainda. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.